Meio-dia 2, obrigado pela companhia. E a Polícia Civil investiga o caso de duplo homicídio que aconteceu em Rio Verde no fim de semana. O homem que aparece em um vídeo atropelando e esfaqueando as vítimas foi preso pouco tempo depois do crime. A Muriele Silva está ao vivo, tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Muriele. Oi, Rosane, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Essa história bárbara, que aconteceu aqui em Rio Verde nesse fim de semana. As imagens são impressionantes, são chocantes. A cidade inteira está comovida com essa situação enfrentada por uma família aqui da cidade que está sofrendo nesse momento, Pelas informações que nós conseguimos apurar com vizinhos, com parentes das vítimas e do autor, já que são da mesma família, existiam muitos problemas, existiam conflitos nessa relação familiar, e aí esse homem tinha ido na casa da família e a informação que recebemos foi a de que ele tinha furado os pneus do veículo que estava estacionado na porta. Foi aí que começou toda a confusão, começou esse desentendimento que terminou nessa tragédia. O homem atropelou, matando o cunhado e acabou matando a facadas o sobrinho, que era filho dessa outra vítima. Então, pai e filho morreram nesse fim de semana aqui na cidade. Nós preparamos uma reportagem a respeito desse assunto. Vamos acompanhar. Robson Rosa Rezende, que é cunhado e tio das vítimas, ficou desaparecido por cerca de 2 horas. Ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Goiânia, na saída para Anápolis. As forças de segurança da cidade de Rio Verde acionaram a PRF também para poder comunicar aos outros postos da PRF que existia um fugitivo na cidade de Rio Verde, para a gente poder fazer a abordagem ao veículo caso ele passasse. No caso, ele tentou sair de Goiânia para Brasília e foi abordado no meio do caminho. É ele quem dirige o carro que aparece nesse vídeo gravado por um vizinho das vítimas. O homem furou os pneus do veículo da família que estava estacionado na rua. Foi aí que pai e filho saíram da casa e começou a confusão. Primeiro, ele atropelou os dois. Depois, partiu para cima do jovem com uma faca. Foram vários golpes. Nós não vamos mostrar esse momento porque é assustador. Jacob Paes Oliveira, de 65 anos, e o filho dele, Jacob Paes Oliveira Júnior, de 25, morreram na porta de casa. Alguns vizinhos com quem nossa equipe conversou disseram que a relação do homem preso com a família era cheia de problemas. Parentes contaram que já tinham sido ameaçados por ele, mesmo com as inúmeras tentativas de ajudar, e que ele teve envolvimento com drogas. Depois do que aconteceu, a Hélia não sabe como seguir daqui para frente. Ele é meu irmão, é meu sangue, mas eu quero que ele pague. Meu sobrinho faltava menos de um ano e meio para formar para médico. A noiva dele, ontem nós ficamos sabendo que ela estava grávida. Ele destruiu uma família e eu quero que ele fique preso por muitos e muitos anos. Muito sofrimento para essa família, O homem foi preso em flagrante, depois a prisão dele foi convertida para preventiva. Ele foi levado para a casa de prisão provisória de Rio Verde, onde permanece preso. E daqui a pouquinho eu volto, Rosane, ao vivo para a gente conversar com o delegado responsável por esse caso, para a gente entender o que tem de informação nova, o que a polícia já conseguiu apurar nessa história toda que resultou nesse duplo homicídio. Tá certo, Muriele, obrigada. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Que desnecessário, Que absurdo. Olha, Anápolis teve um fim de semana de desrespeito às orientações sanitárias de isolamento e distanciamento social. 2 festas clandestinas foram encerradas pela polícia. A maior delas contava com a participação de 300 pessoas. Já era madrugada de sábado quando a polícia foi avisada desse encontro em uma chácara da cidade. O evento automotivo reuniu mais de 300 pessoas e foi organizado pela internet. Nesse convite que a polícia conseguiu no celular de um dos organizadores, o ingresso é cobrado para homens, R$20. As equipes de CPE e equipes do 28º Batalhão foram recebidas a pedradas, garrafadas, xingamentos, sendo necessário o uso da força, utilizado no momento pelas equipes CPE, o armamento menos que letal, com elastômero, granadas de gás, e as pessoas evadiram rumo à mata, correndo rumo à mata. E aqueles que ficaram foram abordados,
foi feito todo o procedimento, busca pessoal. No local foi encontrado entorpecentes tipo loló, lança-perfume, vários resquícios de papelotes de cocaína, resquícios, né, embalagens de cocaína. Outra denúncia anônima levou a PM a cancelar mais uma festa clandestina. Dessa vez, no bairro Boa Vista, em Anápolis. Na casa, os policiais encontraram 12 pessoas reunidas, bebendo e com som alto. O responsável pela festa assinou um termo circunstanciado de ocorrência e os outros tiveram que ir embora. Em Anápolis, a multa para quem descumprir as regras do decreto municipal que proíbe aglomerações é de R$ 3.000. O valor fica vinculado ao CPF dos participantes de festas clandestinas, por exemplo. O dono do imóvel também é multado. Nesse caso, o valor é cobrado junto com o IPTU ou ITR, quando for na zona rural. O decreto também proíbe o funcionamento do comércio não essencial aos fins de semana, como medida de combate ao novo coronavírus na cidade, que já tem 1.972 casos confirmados da doença e 31 mortes. E os responsáveis por essa festa que a gente mostrou na reportagem foram multados. O Bruno Mendes está ao vivo com o gerente da Vigilância Sanitária em Anápolis e tem mais informações. Boa tarde, Bruno. Eu tenho até o colete no carro ali também, mas acho que não dá mais tempo. Olá, Rosane. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Teve multa, sim, para os responsáveis por essas festas e, inclusive, fiscais da Vigilância Sanitária, eles acompanharam todo o trabalho da PM. E agora, como a Liz Mendes acabou de mostrar aí na reportagem, tem multa para quem descumprir o decreto municipal, que proíbe qualquer tipo de evento aqui na cidade. Sobre o assunto, a gente vai conversar com o gerente da Vigilância Sanitária aqui de Anápolis, que pode nos trazer mais informações. São quantas equipes fiscalizando e como que está sendo esse trabalho? Muitos flagrantes de festas e responsabilidades, como a gente acabou de ver aqui. Boa tarde. Boa tarde. Sim, estamos com equipes diariamente fiscalizando, vistoriando a ocorrência de festas clandestinas. São 35 equipes no total, que tanto no período matutino, vespertino quanto noturno, em parceria com a PM, nós estamos verificando a ocorrência ou não desse tipo de evento que está proibido por força do decreto municipal. Tem um balanço médio de quantas festas vocês da Vigilância Sanitária já flagraram aqui na cidade? Até o momento, nós, em parceria, flagramos 3 festas e 2 delas com volume até significativo de pessoas, mais de 100 pessoas, durante o evento, nas quais nós, então, junto com a PM, nós encerramos o evento e também interditamos o estabelecimento no qual estava ocorrendo. O senhor falou de 3 festas nesse final de semana, né? Sim. Apenas nesse final de semana, exatamente. Agora, uma informação é que a multa é uma novidade, né? É importante até divulgar, porque a Câmara Municipal aprovou o projeto do governo, né, da Prefeitura de Anápolis, e agora essa multa é uma normativa que vocês vão cumprir. Sim, exato, e já estamos cumprindo nessas festas que foram flagradas agora nesse final de semana. A multa prevista pela Lei Complementar 450 é de R$ 3.000, em caso de reincidência ela pode dobrar esse valor, ela é lavrada no CPF da pessoa que estava no local da festa e também, se o proprietário do local também estiver, ela é lavrada também na inscrição do imóvel. Então esse processo ele é feito mediante a lavratura do auto de infração e encaminhado para os órgãos competentes para lavrar na dívida ativa. Só uma dúvida que eu tive aqui, se forem 20 pessoas numa festa, as 20 podem ser multadas? As 20 poderão chegar a ser multadas, incluindo o responsável pelo imóvel, né? Ou seja, o dono da festa. Agora, é também importante aqui divulgar o telefone da Vigilância Sanitária aqui em Anápolis, um telefone para denúncia. Sim, temos 3 linhas de contato com a população que estão à disposição de todos, que é a 3902-1368, 3902-1680 e 3902-1681. Muito obrigado ao gerente de Vigilância Sanitária aqui de Anápolis. É isso, Rosane, vale aí ressaltar para todo morador de Anápolis que, porventura, pense em fazer uma festinha ou desrespeitar o decreto, multa de R$ 3.000 para todo mundo que estiver na festa. Não é hora disso, né, Bruno? Obrigada pelas informações. Ainda não, mas vamos ter fé que a situação vai melhorar. E em Caldas também teve festa que terminou em caso de polícia. 60 pessoas que participavam da farra foram levadas para a delegacia da cidade. O Emerson Ferreira tem as informações. Todo mundo foi conduzido para a delegacia.
Esse grupo tinha cerca de 60 pessoas e foi flagrado pela Polícia Militar na madrugada de sábado para domingo, em Caldas Novas. Quando os militares chegaram ao local, eles viram que havia música alta, bebida alcoólica e a presença de menores. Essa festa estava acontecendo às margens da GO 139, na saída para o município de Marzagal. A polícia acabou com a festa e conduziu todos os participantes para a delegacia. Chegando lá, eles tiveram de assinar um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência por desrespeitar o decreto do município que proíbe a formação de aglomeração na cidade. Também há um decreto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas durante os finais de semana. Depois de assinar o TCO, esse grupo foi liberado. A Justiça agora vai definir uma data para a realização de uma audiência sobre esse caso. E em Jataí também teve festa e uma pessoa acabou presa. Segundo a Polícia Militar, foram encontradas drogas no local que já é conhecido como ponto de tráfico. Durante a fiscalização foram encontradas porções de maconha, crack, LSD, dinheiro e objetos que teriam sido roubados. O dono da casa foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas. E nesse final de semana começou a valer o novo decreto de funcionamento do comércio em Lusiânia. Ontem só abriram postos de combustíveis, distribuidoras de gás e atividades ligadas à saúde. Vamos ver na reportagem de Danilo Moreira. Domingo de ruas completamente vazias e tudo fechado. O novo decreto começou a valer no último sábado. Ficou definido que as atividades essenciais podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã até as 10 da noite. No sábado, de 8 da manhã até a meia-noite. No domingo, pode funcionar apenas atividades ligadas à saúde, postos de combustíveis e distribuidoras de gás. A maioria do comércio obedeceu às normas estabelecidas. Mas, nesse final de semana, a Guarda Civil Municipal flagrou comerciantes desrespeitando a lei, principalmente distribuidoras de bebidas. Então, tem muitas distribuidoras que não estavam respeitando e que deixam a porta aberta, porque do delivery não pode ter nada aberto, tem que ser tudo muito bem fechado, né, para não dar acesso a outros locais daquele estabelecimento. A fiscalização no comércio e nas residências aqui em Lusiânia agora está mais rigorosa. Segundo a Guarda Civil Municipal, a loja que estiver funcionando fora do horário permitido ou a casa que estiver com grande aglomeração de pessoas, os responsáveis poderão ser multados em até R$ 2.500. Aí agora nós intensificamos a fiscalização junto com a divisão de postura, né? E inclusive na operação da semana passada foi apreendido vários cigarros clandestinos, bebidas de procedência duvidosa, foram fechadas inúmeras festas, muitas denúncias e as denúncias estão sendo averiguadas. O decreto foi publicado pela prefeita Edna Aparecida, depois de uma reunião com mais 11 prefeitos das cidades do entorno do Distrito Federal, que poderão seguir as mesmas medidas adotadas em Lusiânia. No domingo, nós estamos fazendo esse fechamento para que todos consigam realizar a sanitização necessária e também alguns estão preferindo tirar um horário também no domingo para ministrar palestras de conscientização junto aos seus funcionários, de higienização como precaução. E a Prefeitura de Itumbiara prorrogou por mais 15 dias o decreto municipal com uma série de medidas para conter o avanço da Covid-19 na cidade. Emerson Ferreira. Com a prorrogação desse decreto, algumas medidas de segurança e também restritivas permanecem aqui no município. Entre elas está o uso de máscara, que continua sendo obrigatório em toda a cidade, tanto em espaços públicos quanto em espaços privados. Outra determinação que vale é o distanciamento social, proibindo aglomerações de pessoas, tanto em locais públicos quanto privados. Os estabelecimentos que descumprirem essa determinação podem ter de pagar multa e até perder o alvará. O funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e sorveterias, por exemplo, também tem horário definido, de 6 da manhã até as 3 da tarde. Após esse horário, só serviço de delivery e entregas no balcão.
Práticas esportivas, tanto em clubes quanto em quadras, também estão suspensas nesse período. Atividades em grupos, em locais públicos ou privados, mesmo ao ar livre, também estão proibidas pelos próximos 15 dias. Práticas náuticas, também muito comum no Rio Paranaíba, nessa época do ano, estão suspensas. Itumbiara tem 405 casos de Covid-19, com 11 mortes confirmadas, segundo o último boletim da Prefeitura do município. Vamos voltar a falar com a Muriele Silva, lá em Rio Verde, sobre aquele caso tenebroso do duplo homicídio. Muriele, você tem as novidades aí pra gente desse caso? Pois é, Rosane, eu falo agora ao vivo aqui da Delegacia de Rio Verde com o delegado responsável pela investigação desse duplo homicídio, Adelson Candel, que já está aqui comigo. Delegado, boa tarde, obrigada pela participação do senhor. Eu queria saber o que o senhor pode nos passar de informação, o que a polícia já conseguiu apurar dessa história toda, o que teria motivado esse crime horroroso? Havia um imóvel em fase de inventário e isso pode ter sido a causa determinante. Como está em inventário, esse imóvel não pode ser vendido e ele estava exigindo a parte dele dessa herança e exigindo com ameaça, com emprego de violência, ameaçando os familiares e querendo a parte em dinheiro. Os familiares chegaram a dar uma parte em dinheiro para ele, ele acabou comprando esse carro que aparece no vídeo, gastando o restante e estava exigindo mais e mais dinheiro. E aí, naquele dia do crime, ele chegou na casa mais uma vez com ameaças, chamando a família. Como que aconteceu isso? Exato, ele chegou no local, passou a chamar as pessoas não atendiam, sabiam que ele já estava ameaçando, não queriam sair da casa. Para motivar a saída, ele furou os pneus do veículo das vítimas, em seguida desligou o padrão de energia quando os dois acabaram saindo e se envolvendo nessa confusão que terminou nessa tragédia. Como a gente acompanhou nessas imagens, né, acompanha nesse vídeo, que realmente são imagens que impressionam, que deixam todo mundo chocado. Esse homem tentou fugir, né, foi pego pela Polícia Rodoviária Federal na saída de Goiânia para Anápolis, foi trazido aqui para Rio Verde e foi para a casa de prisão preventiva. Perfeito. Casa de prisão provisória, perdão. E aí essa prisão dele em flagrante foi convertida em prisão preventiva? Exato. Logo ao final do procedimento, o delegado pede a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O flagrante já foi convertido em prisão preventiva e ele vai aguardar preso e responder pelo homicídio qualificado, duplamente qualificado. E o senhor já começou a ouvir as pessoas envolvidas, as pessoas da família? Já foram expedidas intimações e os familiares e testemunhas devem vir prestar depoimento formalmente para esclarecimento dos detalhes que envolvem o caso. Delegado, agora como que é a reação desse homem diante do que aconteceu? O que a polícia percebeu nele? Percebeu arrependimento? Como que ele tem reagido a isso? Olha, o procedimento foi feito aqui, o flagrante foi feito aqui, ele estava absolutamente consciente. Se na ocasião do crime estava sob algum efeito de droga, isso vai ser apurado, porque aqui ele só respondeu que não iria dar a versão dele a respeito dos fatos, mas estava aparentemente tranquilo, sem demonstrar muito nervosismo ou pânico ou qualquer coisa do gênero. Tá certo, delegado Adelson Candel, muito obrigada mais uma vez pelas informações, pela sua participação. Rosane, nós tentamos falar com a defesa desse homem que continua preso, mas não conseguimos. Obrigada, Muriele, pelas informações, mas a gente olhando essas imagens, a gente fica pensando, né, quanto vale uma vida, né? A gente entendeu na história aí que o motivo seria ali por conta de um inventário, ou seja, a gente já supõe que a família já está sentindo dor porque perdeu alguém e agora ter que enfrentar uma situação dessa. Tudo bem que todo mundo está numa crise financeira complicada por conta da pandemia, mas nada justifica uma situação dessa. A gente fica pensando se essa pessoa consegue dormir à noite, né, de tirar duas vidas por conta de uma coisa tão pequena, né? Não tem razão para isso. E a gente continua com notícias do sudoeste goiano, porque fiscais de Jataí fecharam estabelecimentos que estavam descumprindo o decreto de fechamento no município. Em um bar da periferia da cidade, teve inclusive confusão entre os moradores e os fiscais. A Tássia Fernandes está chegando para explicar para a gente essa história, Tássia. Boa tarde para você.
Boa tarde, Rosane, para você, para todo mundo que acompanha a gente. Então, esses fiscais da prefeitura foram agredidos verbalmente e até um carro da equipe foi apedrejado. Toda essa confusão aconteceu durante uma fiscalização a um supermercado, já passava das 10 horas da noite e, segundo o decreto, o estabelecimento deveria estar fechado desde as 8. Além disso, tinha bastante aglomeração ali no local e venda de bebidas alcoólicas, o que também está proibido aos fins de semana, segundo o último decreto que foi publicado. Um homem até tentou esconder algumas caixas de cerveja dentro de um carro quando percebeu a presença da fiscalização. Os próprios moradores ali, o pessoal que estava ali no mercado, esse pessoal que ficou aí revoltado com a fiscalização, é que filmou toda essa situação, até mesmo numa tentativa de intimidar esses fiscais. Claro que o supermercado foi autuado, o proprietário recebeu aí uma multa no valor de R$5 mil e o comércio fica interditado por 10 dias. Quando os fiscais estavam indo embora, eles foram xingados ali por essas pessoas e até um carro da equipe foi apedrejado quando estava saindo ali desse bairro. A prefeitura disse que já repassou esses vídeos para a Polícia Civil e vai acompanhar essa investigação para que as providências, sejam tomadas. Felizmente, ninguém ficou ferido, apesar de toda essa confusão, e o comércio deve permanecer interditado por 10 dias. Rosane. Obrigada, Tássia. E olha, um médico foi agredido enquanto trabalhava no cais do bairro Goiá no fim de semana. Segundo funcionários da unidade, essa não é a primeira vez que isso acontece. A agressão foi feita por um casal que esperava atendimento. Bastante vermelho, o pescoço do médico ficou todo arranhado. No vídeo é possível ouvir os gritos da mulher. Além da mulher, o marido dela, de camiseta escura, também tenta atingir o médico, mas é contido por outro paciente. Em versão contada pela advogada do médico e reforçada pela Secretaria de Saúde, a mulher foi classificada com grau baixo de risco e, por isso, seria atendida depois dos pacientes mais graves. Só que ela acabou perdendo a paciência. O médico, que prefere não ser identificado, já havia pedido demissão por conta de outras agressões no mesmo cais, físicas e verbais, e cumpria aviso de 30 dias para encerrar o contrato. Ela entrou e exigiu que fosse atendida. No momento, o meu cliente estava entubando, ele estava em processo de intubação de uma vítima que estava prestes a morrer. Este outro vídeo mostra o início da confusão. A mulher, dentro da sala onde o médico entubava uma paciente, sai alegando que ele deu um tapa na cara dela e vai chamar o marido. Ele me bateu! Segundo a Secretaria de Saúde, a lotação dos cais e, consequentemente, a irritação das pessoas piorou por causa da pandemia. No começo, as 10 unidades de saúde de Goiânia juntas recebiam cerca de 30 casos suspeitos da Covid-19 por dia. Na última semana, esse número pulou para 105 em cada unidade. Ou seja, em um só dia, são 1.050 atendimentos de pessoas com sintomas do coronavírus, fora os atendimentos de rotina. Na última semana, tivemos um aumento aí de 250% no número de atendimentos. E as pessoas estão sem paciência para esperar. Os mais graves serão atendidos primeiro. A agressão aconteceu no sábado no cais do bairro Goiá. Não havia um guarda civil fazendo a segurança no local. O superintendente reconhece que o caso poderia ter sido evitado, mas disse que há mais ou menos um mês foi informado pela guarda que não poderia mais contar com esse reforço. Mesmo que as agressões contra funcionários públicos, não só médicos, aconteçam com frequência. Todos os dias nós temos pessoas que
não chegam à agressão física, mas agressões verbais acontecem com uma frequência grande. E são profissionais que estão na linha de frente. O profissional ele é afastado, ele vai para uma delegacia, ele para o plantão e quem sofre as consequências disso aí, infelizmente, também é a população. Em áudios enviados por WhatsApp, funcionários do CAIS mostram que estão assustados. Essa já é a quarta vez que o paciente agride o mesmo médico. Já estamos sem segurança nenhuma no caso para trabalhar, sem proteção nenhuma. O casal foi autuado por lesão corporal e liberado. Mas a defesa do médico ainda busca uma punição mais severa. O meu cliente era funcionário público para fins penais. Então, naquele momento, ele foi desacatado, ele foi vítima do crime de desacato. A Guarda Civil confirmou que não há agentes no CAIS do bairro Goiá. Diz que isso acontece porque o efetivo foi reduzido em 20% por causa de guardas que fazem parte do grupo de risco. Esse pessoal teve que ser tirado das ruas. A Guarda Civil diz que todas as unidades são cobertas por policiamento motorizado. Especificamente sobre a agressão ao médico no bairro Goiá, a Guarda Civil diz que foi ao local assim que recebeu o chamado e os guardas levaram o casal agressor para a central de flagrantes. Também entramos em contato com a Polícia Civil para saber sobre a autuação do casal por lesão corporal e não por desacato, né, como diz aí a advogada, advogada do médico. Um pôr do sol espetacular registrado pelo Felipe Augusto. Olha só, ele é de Santa Helena e contou pra gente que a foto foi tirada na Fazenda Estrela Guia. E olha só que delícia de lugar, gente. João Vieira, de Pirenópolis, mandou essa foto do pôr do sol. Olha que pôr do sol maravilhoso, João. Obrigada. E a gente também tem aqui participações. Chegou aquele momento gostoso que eu vou mandar meu beijo e meu cheiro para vocês que estão acompanhando a gente aqui. Olha só, muita gente já mandou mensagem. Vou começar aqui com o Vitor de Catalão, que está mandando um abraço para a dona Ana e para o seu Francisco. Vildaci de Goianésia, o Márcio de Paranaiguara está mandando um beijo e um cheiro aqui para a Francisca, a mãe dele, o pai Vicente e para a esposa Leda. Que bom, um abraço para vocês, obrigada. O Cleodir de Joviânia diz que está ligado no jornal, o Jorge de Lusiânia, Alcirene Borba de Nova Aurora, Maria Fernanda e João Gabriel de Quirinópolis, a Renata de Anápolis, a Márcia de Quirinópolis, Cleubia de Novo Gama, o Silvio de Anápolis está mandando um beijo para a Laís e para a Laila, o Valdivino de Quirinópolis, tá pedindo para eu mandar um cheiro para ele e para a Cleide. Um beijo e um cheiro para vocês, gente, coisa boa. Marilene de Goianésia, tem gente perguntando cadê o Tiago Vieira, ele tá bem, ele tá meio dodói em casa, mas daqui a pouquinho ele tá de volta, viu, gente? Segura as pontas comigo aqui, enquanto isso a gente vai ficando juntinho, O Danilo de Rio Verde também tá mandando um beijo, a Cleonice de Rio Verde, a Marlene também de Rio Verde. Gente, um beijo, um cheiro para vocês que estão mandando essas mensagens pra gente. A gente fica feliz demais, esse jornal fica gostoso, é assim. Manda você também, olha, no 962 98545 5555 pra gente fazer esse jornal aqui bem juntinho, tá bom? Hoje faz 4 meses que o governo de Goiás decretou situação de emergência na saúde pública do estado por causa da Covid-19 e há pouco publicou um novo decreto que autoriza a reabertura das atividades econômicas. As novas normas já valem a partir de amanhã. O repórter Gabriel Garcia está aqui, acompanhou, vai explicar para a gente o que pode abrir. Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rosane, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aí pelo interior do estado. A gente traz essas informações do decreto que foi publicado agora há pouco aqui no Palácio das Esmeraldas, numa coletiva de imprensa com o governador Ronaldo Caiado e representantes de setores como a indústria, representantes de empresários, comércio, também representantes de academias, profissionais de educação física que estavam na expectativa para poder retomar ou não as atividades. Então, a partir de amanhã, alguns dos setores que podem abrir as portas, segundo o novo decreto do governador Ronaldo Caiado, entre eles, bares e restaurantes, podem abrir as portas, respeitando a capacidade de ocupação de até 50% desses locais, distanciamento entre as mesas e também manter as medidas de higiene na hora de servir as refeições, por exemplo.
Quem também pode voltar a funcionar normalmente são as igrejas, os templos religiosos. Todas essas atividades podem ser retomadas, mantendo os cuidados de verificação da temperatura dos fiéis na entrada desses eventos religiosos, distanciamento entre os fiéis e também o uso de máscaras. Outro ponto importante que chama a atenção nesse novo decreto do governo do estado é que eventos esportivos podem voltar a ser realizados aqui no estado de Goiás. Com um detalhe, esses eventos esportivos, jogos de futebol, por exemplo, podem acontecer, mas de portões fechados, sem público, sem plateia, ninguém de perto acompanhando. O que não continua, ou melhor, o que continua suspenso, o que não pode abrir aqui no estado de Goiás. Segundo o novo decreto do governo do estado, seguem suspensos todos aqueles serviços, aquelas atividades, ou aquelas reuniões particulares de família e amigos em condomínios. Uso de churrasqueiras, piscinas, espaços destinados para crianças, eventos infantis, seguem suspensos porque, segundo o governo do estado, acabam gerando aglomerações. Portanto, essas atividades seguem suspensas, assim como visitas a hospitais, a presídios e também a centros de detenção. As boates continuam fechadas em todo o estado de Goiás. É importante a gente lembrar que essas medidas foram anunciadas pelo governo do estado e elas podem ou não ser seguidas pelas prefeituras, que têm essa autonomia de seguir ou não as determinações que foram sugeridas pelo governo do estado. Para chegar nessas medidas, o governo diz que levou em consideração uma série de fatores, como a situação atual da pandemia aqui no estado de Goiás e as medidas que estão sendo adotadas para poder controlar a infestação da Covid-19. O secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, elencou alguns pontos essenciais para que o comércio, por exemplo, possa reabrir as portas e que, mesmo de portas abertas, as atividades possam acontecer normalmente, sem que a Covid-19, sem que a contaminação da Covid-19 aumente aqui no estado. Ou seja, as pessoas que precisam ir comprar uma roupa, comprar um calçado, ir até um restaurante, elas têm que lembrar que elas também são responsáveis por evitar a disseminação do coronavírus, usando a máscara, evitando, então, aglomerações, mantendo o distanciamento das pessoas e usando o álcool gel. Vamos ouvir um trechinho do que disse o secretário Ismael Alexandrino na coletiva de imprensa que terminou agora há pouco, aqui no Palácio das Esmeraldas, na capital. Vamos ouvir. A parte de shows, de teatros, de eventos, essas coisas, ainda não está na hora. Agora, as demais atividades, nós precisamos começar a desenvolvê-las. Nós temos diversas atitudes e ações que são atenuantes. O uso da máscara, como eu estou vendo todos aqui, é um atenuante fundamental. O isolamento social é mais um dos atenuantes, que cumpriu o seu papel. Só que nesse momento, sozinho, ele é um conceito insuficiente e já anacrônico. O distanciamento social, ele não deixa de ser importante, mas ele não é mais objeto, né, neste momento, de normativas. Ele é objeto de consciente coletivo, governador. Ele é objeto de responsabilidade social. O governador Ronaldo Caiado lembrou também nesse ato, numa fala destinada para empresários e representantes de vários setores que aguardavam esse novo decreto, e sugeriu, inclusive, que os próprios empresários testem os seus funcionários para a Covid-19 antes de retomar as atividades. E pediu também para que os empresários cuidem com aquelas pessoas consideradas do grupo de risco e que, se possível, deixar essas pessoas em casa, mantendo o teletrabalho ou evitar que essas pessoas retomem as atividades a partir de amanhã como uma medida de segurança. Mas o governador Ronaldo Caiado lembrou também que essas medidas foram adotadas em função da situação atual da saúde pública aqui no estado de Goiás. E citou também hospitais por todo o interior do estado. Falou também, por exemplo, sobre Jataí, Itumbiara, Lusiânia, Porangatu, sobre locais, cidades e regiões onde foram comprados, adquiridos leitos por parte do governo estadual para que as pessoas não precisem viajar muito tempo ou encarar muitos quilômetros na estrada para chegar na capital e, às vezes, não ter leito disponível. Ele disse que essa aquisição desses leitos pelo interior do estado, por parte do governo estadual, foi determinante para que as atividades pudessem ser retomadas amanhã. E que esse suporte com novos leitos nos hospitais é fundamental para poder dar suporte para as pessoas, dar suporte para os pacientes e para evitar que a taxa de contaminação continue crescendo. Vamos ouvir o que disse o governador Ronaldo Caiado sobre essa situação. Mais do que dobramos o número de UTI, mas
E mais importante do que isso, nós regionalizamos. Agora, o que eu estou dizendo é que nós não temos a capacidade de expandir mais por uma limitação de mão de obra, de especialistas. Então, o máximo que foi possível nós fizemos. Esta é a realidade. O que é que a pessoa precisa entender? É que agora o cidadão precisa ter consciência que o máximo está aí, em termos de estrutura. O que é possível fazer para que continuemos com os hospitais atendendo e com a economia aberta? Que haja uma diminuição ou a manutenção do quadro atual de contaminação ou mais baixo. Seguindo sobre esses detalhes apresentados na área da saúde por parte do governador Ronaldo Caiado, ele disse que a partir de hoje, 78 cidades goianas vão fazer parte de um novo projeto para fazer um chamado rastreamento dos pacientes com a Covid-19, ou seja, para poder monitorar esses pacientes, saber a situação em que eles estão e como está a circulação do vírus nessas cidades e nessas regiões. Um ponto fundamental e determinante para que as atividades econômicas possam ser retomadas. Que o governador, ou no entendimento do governador Ronaldo Caiado, todas as medidas de segurança, de saúde e de higiene já foram tomadas. Agora é dar um próximo passo, cuidando da saúde e também tentando ter esse olhar especial a partir desse momento para a economia do estado de Goiás. Uma retomada desorganizada das atividades. E sim que os comerciantes, que os empresários e os trabalhadores tenham os cuidados necessários para evitar a disseminação da Covid-19. Na coletiva de imprensa, quando os jornalistas puderam perguntar para o governador, eu questionei sobre a fiscalização, ou seja, como vai funcionar a fiscalização para que as medidas sejam cumpridas. O governador recomendou que as prefeituras apertem o cerco nessa fiscalização, multem, se precisar até interditar alguns estabelecimentos que não cumprirem as regras e os protocolos de higiene e, mais do que isso, que todos nós, moradores aqui do estado, como funcionários, como trabalhadores, como empresários, cumpram as medidas de distanciamento social. Que esse é um passo importante depois de mais de 120 dias de fechamento das atividades econômicas aqui no estado, a partir do que foi estipulado pelo decreto. Que todo mundo é responsável por manter a taxa de contaminação da Covid-19 estável, ou pelo menos tentar estabilizar essa taxa e reduzir o número de ocupação dos leitos e de mortes causados pela Covid-19. Portanto, Rosane, bares, restaurantes, academias, eventos religiosos, eventos esportivos podem voltar a funcionar a partir de amanhã aqui no estado. Não é só abrir as portas, é cumprir uma série de protocolos específicos para bares e restaurantes, para academias, para eventos religiosos, para eventos esportivos, porque todas essas medidas vão ser fiscalizadas, segundo o governador Ronaldo Caiado, e devem ser fiscalizadas pelas prefeituras, que também são responsáveis por essa retomada, e agora os prefeitos podem ou não acatar esses pedidos e essas recomendações feitas por esse novo decreto, estabelecidas no novo decreto que foi publicado agora de manhã aqui em Goiânia e que vale para todo o estado de Goiás. E é sempre importante dizer, boates seguem fechadas, visitas a hospitais, a presídios, a centros de detenção e aquelas reuniões particulares, como o governador estipulou no decreto, reuniões de amigos, famílias ao redor da churrasqueira, ao redor da piscina, nas brinquedotecas dos condomínios, também seguem proibidas, medidas que podem ou não, então, Rosane, serem adotadas pelos municípios no início de retomada das atividades a partir de amanhã para todo o estado de Goiás. Com você aí no estúdio. Pois é, para dar certo todo mundo tem que cooperar, né? Obrigada, Gabriel, pelas informações. E a seguir, Anápolis vai ter novos leitos de UTI para tratar pacientes com Covid-19. As unidades do VaptVupt vão voltar a funcionar, mas só com atendimentos pré-agendados. Com imagens de Catalão, a gente chama o intervalo. Quem chama o intervalo para a gente é o Matheus, olha aí. Oi, meu nome é Matheus, eu moro em Caldas Novas, Goiás. O Jornal Agora volta já.